não é só isso. Não é só isso. Repita assim comigo: não é só isso. Diz essas duas pessoas, por favor, que está ao teu lado, diga assim: olha, quero te dizer algo nessa noite. Não é só isso. Mas diz com muita fé, tá bom? Criando muita expectativa no coração dessa pessoa, porque ela vai dizer: então o que é, se não é só isso, né? Diga mais uma vez, diga: não é só isso. Amém. Glória a Deus. Deuteronômio capítulo 8. Deus esperta o seu povo no meio do deserto. Escute. Quando o povo saiu do Egito, libertado pelo próprio Deus, o povo entrou em um deserto. E eu entendo que todo deserto, ele gera fome. Porque deserto é um lugar não muito atrativo. Deserto não é um lugar desejado por ninguém. Deserto não foi feito para moradia. Você não vê ninguém morando no deserto. Você não vê ninguém construindo sua casa no deserto, a não ser Dubai. Mas você não vê um deserto sem estrutura, pronto para uma habitação e uma morada, e um repouso. Então, para que, pastor, Deus tirou o povo do Egito e botou no deserto? Para o povo passar pelo deserto. Diga assim: deserto é lugar para passar e não para ficar. Diga assim: eu decido hoje não fazer morada em nenhum deserto da minha jornada. Deserto é feito para passar. E olha, mesmo no deserto, Deus estava com o seu povo. Deus sustentou enviando algo chamado maná. E eu não sei se você sabe o que é maná, mas esse texto, e junto com o texto de Êxodo capítulo 16, ele deixa muito claro do que se trata esse maná. Algo que o próprio Deus fez cair uma brisa, e dessa brisa era gerada, através de aves dos céus, era gerado alimento para o povo de Deus. E esse alimento ele era diário, porque não se podia guardar, porque ele apodrecia. Era um alimento para cada dia e só valia para aquele dia. Para que Deus pudesse mostrar que Ele era o Deus que sustenta ontem, sustenta hoje e sustenta amanhã. Deus é um Deus que começou a sua história ontem e deixou você no meio do caminho. Deus é um Deus que começou a fazer na sua vida ontem, está fazendo hoje e vai continuar fazendo até a eternidade chegar na sua vida. Deus sustentou enviando maná. Maná, querido, em Êxodo capítulo 16, do verso 13 ao 15. Diz que quando Deus fez o maná cair para o povo olhou para aquilo sem entender e expressou, na verdade, o que significaria o maná. O povo disse assim: que é isso? E essa expressão, na verdade, ela dá origem a essa palavra maná. Se você tiver que definir maná para alguém, você vai ter que definir dizendo: o que é isso? O que é maná? O que é isso? O que é isso que Deus está fazendo? O que é isso que Deus está enviando na nossa direção? O que é isso que Deus está gerando na minha direção? O que é isso que Deus está fazendo no meu coração? O que é isso que Deus está mandando na minha casa todos os dias? O que é isso que Deus está fazendo no meu casamento? O que é isso que Deus está fazendo no meio da minha geração? Deus é um Deus que gera dentro de você essa certeza. Sabe que você às vezes não vai entender, mas Deus continua fazendo. Eu disse isso aqui há alguns dias atrás: você não tem que se dar o luxo de se espantar com as coisas que o diabo faz. Você tem que se espantar com as coisas que Deus faz na sua direção. E aí, maná é o alimento para o deserto. Sempre que Deus deseja nos libertar, nos curar, nos tratar, Deus nos leva ao deserto. Deus nos leva ao deserto porque deserto para a gente é lugar de sofrimento, para Deus é uma escola de aperfeiçoamento. Se Deus quer tratar com você, Ele vai levar você num deserto. Deus quer curar você, Ele vai levar você num deserto. Deus quer libertar a sua vida, Ele vai levar você num deserto. Deus quer salvar a sua casa, Ele vai levar a sua casa no deserto.
Mas entenda, porque sempre que Deus nos leva num deserto, Ele tem um alimento preparado para nos sustentar no deserto. Deus nos leva ao deserto, mas é lá no deserto que Ele vai nos alimentar com maná. E você vai dizer, que é isso? Maná é o alimento do céu para as necessidades criadas por Deus na nossa direção. Se Deus cria uma necessidade para você, tem um alimento que vem do céu para saciar a sua fome. O povo murmurou. Deus mandava o maná todos os dias, mas o povo estava murmurando, dizendo assim: no Egito nós comíamos comida boa, aqui nós estamos comendo só maná. Escute uma frase que eu vou te dizer. No Egito, sem Deus, o muito se torna nada. No deserto, com Deus, o nada se torna tudo que você precisa. Você pode dar um glória a Deus por isso? E aí eu quero te perguntar, em que consiste a sua vida hoje? Você anda correndo tanto para quê e por quê? Você anda lutando tanto para quê e por quê? Você anda se matando tanto para quê e por quê? Você anda abandonando algumas coisas por quê? Deus estava alertando o povo aqui. Sabe, Deus veio ao povo alertar nesse capítulo 8 de Deuteronômio, dizendo assim: ei, prestem atenção em que consiste a vida de vocês. Ao mesmo tempo Deus diz assim: olha, a vida de vocês não é só isso. Não é só isso. Sabe, a palavra aqui diz assim: olha, Deus dizendo ao povo, nem só de pão viverá o homem. Em outras palavras, Deus está dizendo, não é só isso. Eu não tenho coisas maiores, sabe? Não é só isso que a sua vida tem que estar resumida. Você anda correndo tanto, mas talvez não é só isso. Você anda se matando tanto, mas talvez não é só isso. Você anda tão ocupado, talvez, mas não é só isso a sua vida. Você está me ouvindo? Amém? Diga assim: a minha vida não se resume só a isso que eu estou correndo, lutando, me acabando, sacrificando, sabe, renunciando, abandonando coisas. Em que consiste a sua vida afinal? Muitas pessoas têm definido a sua vida em conquistas, que são terrenas, em ganhos, que são materiais, em prazeres, que são carnais, em lugares, em pessoas. Mas será que a sua vida é só isso mesmo? Será que a sua vida é só o seu trabalho? Será que a sua vida é só os prazeres? Será que a sua vida é só os lugares que você vai? Será que a sua vida é só isso? É só o pão que você come? Ou será que você consegue perceber que tem algo a mais? Sabe o que Deus estava dizendo ao povo aqui? Eu mando maná para vocês no deserto. Eu tirei vocês do Egito. Eu estou prometendo uma terra boa para vocês. Mas a vida de vocês não pode ser só isso. Não é só de pão que vive o homem. Sabe, não é só disso que nós precisamos, querido. Preste atenção. Aqui Deus estava ensinando que melhor é ter a presença do que o presente. É melhor você ter a presença de Deus do que o que Deus tem para te dar. Você lembra daquela música? Que eu perca dinheiro, que eu perca amigos, mas eu só não quero perder. Será que a gente canta verdadeiramente isso, dizendo que é uma verdade vivida? Esse é o tempo mais do que nunca que a gente precisa analisar, querido, que a nossa vida não é só isso. E eu quero te contar aqui 3 verdades que nos ajudam a entender que a vida não é só isso. Você está comigo? Amém ou não? Baseado no texto que nós lemos, Deuteronômio 8, que é todo o capítulo, mas a gente só leu até o verso 3, onde Deus alerta o povo, dizendo assim, ó, nem só de pão viverá o homem, mas de todo o que sai da boca de Deus. Sabe o que a gente aprende aqui? A primeira coisa, uma das verdades inegociáveis para a gente entender que a nossa vida não é só isso. A primeira coisa é o que Deus quer dar. Preste atenção, o Deus que dá todas as coisas não quer ser trocado por qualquer coisa.
O Deus que dá todas as coisas, Ele não quer ser trocado por qualquer coisa. O Deus que dá o maná do deserto, o Deus que manda aves trazer carne e pão, o Deus que faz a água sair da rocha, o Deus que abre o mar para o seu povo passar, o Deus que sustenta o povo no deserto ao ponto de a sandália não se arrebentar durante 40 anos, a roupa não envelhecer, a geração está sustentada por Deus de dia e de noite, o Deus que dá todas as coisas. Ele mesmo diz aqui: você não pode me trocar por qualquer coisa. Mas essa geração que tem trocado Deus por qualquer coisa. A Bíblia diz que Deus prometeu uma boa terra ao seu povo. Mas no caminho Ele desejou provar o coração do seu povo. Então Ele levou ao melhor lugar para ser provado. O melhor lugar da provação é o deserto. No deserto Deus prova os corações. É nas crises que Deus prova a sua fé. É nos tempos mais difíceis que Deus vai provar aquilo que tem saído dos seus lábios. Deus levou o povo ao deserto para provar. A Bíblia diz aqui que Deus deixou passar fome. Quando estava na crise da fome, Deus manda o alimento. No deserto, querido, tudo se torna difícil. Sabe aquela fase que tudo está difícil, aquela fase que tudo é seco na nossa vida, tudo se torna feio, porque deserto é assim, tudo é seco, tudo é feio, tudo é difícil, mas Deus continua sustentando. Deus não nos livra do deserto, querido, mas Ele nos livra no deserto. Olha o que diz Romanos 8:32. Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos concederá juntamente com ele, gratuitamente, todas as demais coisas? A bondade e a misericórdia do Senhor nos dá tudo o que nós necessitamos. Ei, em nome de Jesus, o que você necessita, a bondade, a misericórdia de Deus está pronta para te dar. Ele não vai te dar talvez o que você está pedindo, mas Ele vai te dar o que você está necessitando, porque Ele é um Deus bom e misericordioso. Ainda que você esteja no deserto, Deus vai sustentar a sua vida e a sua casa. Vocês não vão padecer no deserto. O deserto é lugar para passar, não é um lugar para morar e ficar. Então nunca diga: eu estou no deserto. Não, você tem que dizer: eu estou passando no deserto, mas isso vai passar, isso vai acabar. E quando sair, eu vou contar a vitória, porque o Deus é bom. Você pode aplaudir a Ele aí, em nome de Jesus? Deus fez isso com o seu filho, levou Jesus ao ser batizado no Rio Jordão. A Bíblia diz que o Espírito Santo levou ao deserto. E lá no deserto ele foi tentado por Satanás. 40 dias de fome. Diga assim: deserto é lugar de fome. Satanás vem tentar, dizendo assim: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Jesus diz assim: está escrito, nem só de pão viverá o homem. Em outras palavras, está dizendo ao diabo: não é só isso a minha vida. Minha vida não é só isso. Em nome de Jesus, querido, preste atenção. Sabe, preste atenção, porque o diabo ele vem tentar você. Sabe, no deserto você é provado, mas você precisa ter essa convicção: minha vida não é só isso. Sabe, eu estou com fome, 40 dias sem comer, mas a minha vida não se resume a isso. Eu vou sustentar, eu vou aguentar, porque a minha vida não é só de pão. Tem coisas maiores de Deus para mim e para você. Você está comigo? Transformar pedras em pães, a resposta de Jesus foi: a minha vida não é só isso, não é só isso, não é só sobre pão, o alimento do corpo não é só sobre, em outras palavras, o prazer da carne. A sua vida não é só isso. Ei, em nome de Jesus, a sua vida não é só isso.
frutificar na sua vida, na sua casa, na sua direção, mas talvez você está resumindo a sua vida em coisas pequenas. Talvez você está resumindo a sua vida só no trabalho, só no dinheiro, só nos prazeres. Mas ei, hoje eu vim te dizer que a sua vida não é só isso. A sua vida não é só isso. Tem coisas maiores de Deus para você. Você precisa abrir a sua mente e entender. Sabe, olha, Ele nos dá prosperidade. Tudo vem de Deus. Diga assim, tudo vem de Deus. Diga, tudo vem de Deus. Mas não pode substituir Deus. Tudo vem de Deus para a sua vida. Mas tem pessoas que quando recebe de Deus, logo substitui Deus por aquilo que recebeu de Deus. Conhece alguém assim? Está orando, pastor, estou orando pela bênção, pastor. Dá uma semana aparece, pastor, a bênção chegou. Deus abriu uma porta de emprego para mim, pastor. Bênção demais, filho, que bênção, glória a Deus. Deus te abençoe. A última vez que eu vejo essa pessoa na igreja, passa uma semana, aí eu mando aquele zap dizendo, cara, e você? Ah, pastor, eu estou trabalhando demais agora, pastor, não dá não. Quer dizer que você recebeu a bênção e substituiu o Deus da bênção pela bênção que Deus te deu. Porque o mesmo Deus que te deu a bênção é o mesmo Deus que pode tirar a bênção. Porque quando Deus percebe que Ele é trocado, querido, Deus não suporta, Deus não divide a sua glória com nada e com ninguém. Então preste atenção, porque Deus é um Deus que te dá muitas bênçãos, te faz prosperar, mas nada pode substituir a Ele na sua vida. Nada. Deus aqui está dizendo ao povo, eu sou aquele que manda o maná para você, sustento você com pão, sustento você com carne, sustento você com água, mas a sua vida não é só isso. Então não me substitua. O mesmo Deus que dá todas as coisas não quer jamais ser trocado por qualquer coisa. Não troque Deus, amigo. Ei, em nome de Jesus, diz essa pessoa que está ao seu lado assim, por favor, não troca o Senhor por nada e por ninguém. O Senhor tem que ser o mais importante para você, porque se Ele é tudo, você terá tudo dele na sua vida. Não troca não. Nada floresce distante de Deus. Nada floresce distante do Senhor, que é o sustentador da sua vida. Salmo 51, Davi disse, por favor, Senhor, não me expulse da sua presença, porque eu sei que se eu estiver longe da tua presença, nada vai florescer na minha vida. Um vacilo que eu dei, eu senti na pele, diz Davi. Não troque a presença do Senhor. Não adianta focar no pão e esquecer do Deus que dá o pão, querido. Muita gente focada só no pão. Eu quero o pão que Jesus tem para dar. Eu quero o alimento que Jesus tem para dar. Eu quero a bênção que Jesus tem para dar. Ei, não foca no pão. Esquece. Se você focar no pão, você vai esquecer no Deus que dá o pão. Buscar a bênção de Deus e não buscar o Deus da bênção. Muita gente focada no pão e na bênção, mas esquece de focar naquele que tudo pode fazer, pode tornar a tua vida muito mais valiosa do que só um pão, do que só algo que mata o prazer da tua carne. Ter o pão e ignorar a palavra do Senhor é ir em direção à morte. Deus estava alertando o povo, não vá nessa direção, não vá nessa direção. É melhor vocês ficarem na minha palavra, obedeçam o que eu estou falando. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, diz Jesus. Isso é um alerta do Senhor para a nossa vida. O maná que lhe dá o resultado da mão do Senhor ao seu favor. Mas o maná jamais será mais importante do que o próprio Senhor. Abra seus olhos e veja. Sua vida não é só isso. Amém?
Não troque o Senhor por nada. Diga assim: eu não troco o Senhor por nada. Você pode aplaudir a Ele nessa noite? Segunda verdade é que vocês souberem e saberão que eu sou Deus, que eu guardo vocês, que eu livro vocês, que eu estou levando vocês para uma terra boa, uma terra de trigo, uma terra de vinhas e figueiras, uma terra de oliveiras, uma terra de azeite e de mel, terra onde vocês comerão o pão com fartura e nada vai faltar para você, terra cujas pedras são de ferro e cujos montes poderás tirar o cobre precioso. Vocês vão comer e vão se fartar, vocês louvarão o nome do Senhor teu Deus, se vocês não esquecerem de mim. Quantas pessoas a gente não conhece, querido, que está na crise, busca Deus, mas quando Deus resolve colocar a sua mão, mandar o maná, está na bênção, esquece Deus. Está na crise, corre aos pés de Jesus. Está na bênção, não lembra nem de quem é Jesus. Está doendo, corre para a igreja domingo, quinta, segunda, terça, quarta, sexta. Está na bênção, não vem nem aqui, nem um dia. Será que é só isso a nossa vida? Quando nós temos, querido, tudo o que nós queremos, fica fácil esquecer do Senhor. Ei, cuide do teu coração sobre a ingratidão. Sabe, guarda teu coração sobre esse sentimento tão ruim. Enquanto a gratidão é a memória do coração, a ingratidão é a amnésia. É esquecer que Deus é bom, esquecer que Deus livra, que Deus faz prosperar, que Deus sustenta, que Deus manda pessoas na nossa direção. Não seja ingrato, amém? Amém ou não? Em nome de Jesus, não, livra teu coração da ingratidão. A Bíblia adverte demais sobre pessoas que viveram em todos os períodos da história realidades assim. Sabe, Paulo vem dizer em 2 Timóteo sobre uma realidade que era passada, presente e futuro. Ele diz assim: nos últimos dias os homens serão egoístas, serão avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes, ingratos, sem amor pela família, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem. Uma realidade passada e presente. Nos últimos dias aqui é o alerta para a geração do ativismo. A geração que está, sabe, correndo demais, preocupada demais, ansiosa demais, esquecendo demais. Que se envolve até com a obra de Deus, mas não se envolve com Deus a obra. No texto aqui Deus alerta: depois de terem comido e estiverem bastante fardo, depois de ter edificado uma boa casa, multiplicar o gado, aumentar a sua prata e o seu ouro, cuidado para não elevar o teu coração e se esquecer do Senhor. Cuidado para não se preocupar demais com as coisas dessa terra, conquistar demais, sabe, bens, dinheiro, materiais. Cuidado com o teu coração para não estar apegado demais às coisas que vão ficar aqui. Porque isso tudo um dia vai passar, querido, nós não estaremos mais aqui, e as coisas desse mundo ficam aqui, mas o que nós vamos fazer da nossa alma? E tem gente preocupada demais com as coisas só dessa terra, apegada demais aos bens, aos dinheiros, só as coisas daqui, mas será que a sua vida é só isso? Será que você está pensando só nisso hoje? Sabe, no texto de Jesus no deserto, a gente sabe muito bem ver que Jesus sabia que a provisão, o pão, o livramento viria na sua direção. Ele não poderia se comprometer, porque ele sabia que há um Deus presente em todos os momentos. Não sacrifique, não sacrifique a vontade de Deus pelo prazer que é seu. Em nome de Jesus. Fazer a vontade de Deus deve ser a nossa maior necessidade. Não importava se estava com fome, se estava difícil, se era sacrifício.
Deus estava dizendo ao seu povo: a vida de vocês consiste em algo muito maior do que o sacrifício, do que a dor, do que o sofrimento, do que o choro, do que a noite tenebrosa, do que as ondas fortes sobre a sua casa, do que a tempestade, o vento forte que bate na sua direção. A sua vida vale muito mais do que isso. Há um propósito de Deus que vai além disso, do que os seus olhos contemplam, do que os seus pés podem pisar, do que o que as suas mãos podem apalpar. Há um Deus que quer te levar a horizontes maiores, quer te dar propósitos maiores, quer fazer com que tua vida alcance coisas maiores. A sua vida não é só isso. Abra os seus olhos e veja. Pastor, mas eu estou sofrendo. Não é só isso a sua vida. Pastor, eu perdi alguém na minha família. Eu sei que a dor vem, o deserto se instala, mas isso tem que passar. Não é só isso. Você não pode esquecer de Deus. Você não pode esquecer do Senhor na sua vida jamais. A minha vida não pode ser baseada, sabe, na fome ou na fama. A minha vida não consiste só nisso. Essa foi a palavra de Jesus e deve ser a minha, a sua. Priorize o que é importante. Em nome de Jesus, priorize o que é importante, e Deus vai cuidar do que é relevante na sua vida. Priorize o que é importante para você, e Deus vai cuidar do que é relevante na sua direção. Prioriza Deus, e Ele vai cuidar de todas as coisas. O Senhor te dará o que você precisa. Posso ouvir um amém? Mas Ele só não quer ser esquecido. O Senhor te dará o que você precisa, mas Ele não quer ser esquecido. Mas pastor, como é esquecer de Deus? Sabe, eu mesmo já me perguntei muitas vezes por que eu me esqueço de Deus tão rápido. Por que as coisas acontecem assim na rapidez, daquilo que não deveria ser jamais, daquilo que a gente não deveria ser pego jamais, esquecendo de Deus. Mas aí, olha, Salmo 106, verso 7. No Egito, nossos antepassados não deram atenção às tuas maravilhas, Senhor. Não se lembraram das tuas manifestações, do teu amor leal, e rebelaram-se junto ao mar na tua presença. Nós esquecemos quando deixamos ser sufocados por coisas desse mundo. Sabe quando a gente esquece de Deus? Quando as coisas desse mundo passam a sufocar a nossa vida. Quando a nossa ansiedade passa a ser grande demais, quando a nossa preocupação passa a nos tomar, quando a exigência das coisas dessa terra passa a consumir todo o nosso ser, a gente se apega assim, ó, esquecendo de que há um Deus, de que há um Deus, de que há um Deus que está presente em todo o tempo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, todavia eu sei que o Senhor está comigo, o Senhor jamais vai faltar. Talvez é isso que você está precisando, sabe? Começar a lembrar mais de Deus na sua vida. Que tal ao acordar, seja o seu primeiro pensamento Ele. O seu primeiro respirar seja louvar o nome de Jesus e dizer obrigado, Senhor, porque mais um dia o Senhor me deu. Que tal assentar na mesa da sua casa antes de colocar, sabe, o pão na boca para matar a fome da carne, e você levantar o pão e dar graças a Deus porque você está lembrando dele? Que tal você botar o pé no seu trabalho todos os dias porque traz o sustento para sua casa e você dizer assim: Senhor, obrigado por esse trabalho, eu estou lembrando que o Senhor foi que me deu. Que tal você lembrar das coisas que Deus já fez, está fazendo e ainda vai fazer na sua vida? Deus é bom, amém? O Senhor é bom na sua direção. Não esqueça dele jamais. Acredite, Deus está cuidando de tudo. Não esqueça dele em momento nenhum. Deus não quer ser esquecido. Deus não quer ser esquecido. Deus não quer ser trocado. E a última verdade aqui, não menos importante, é que o Deus que usa a bênção não quer ser usado pela bênção. Deus não quer ser trocado. Deus não quer ser esquecido. Deus não quer ser usado por você. Tem gente usando Deus.
Deixa eu te dar um conselho nessa noite. Olha para essa pessoa e diga assim: você quer algo melhor do que usar a Deus? É deixar Deus te usar nessa geração. Deixa Deus te usar, diz essa pessoa, deixa Deus te usar. E para de usar a Deus ao seu favor, deixa Ele usar você. Amém. Todo deserto de Deus é uma escola para Deus. Aqui o Senhor desejava provar onde estava o coração do seu povo. Onde estava o coração daquele povo? Deixa eu te dar um outro conselho: cuide da ganância do coração do ser humano. Ganância é a pessoa que quer sempre ter algo, sempre ter um benefício. E tem muita gente, sabe, que só quer usar a Deus. Tem muita gente que só quer usar Deus, sabe por quê? Sabe que Deus é um Deus bom, que Deus é um Deus abençoador, que Deus é um Deus que cura, é um Deus que liberta, pastor. Pastor, eu preciso da oração para que Deus possa salvar meu casamento. Deus é um Deus bom. Deus não recua a sua mão para abençoar os seus. Deus não está de ouvido tampado que não escute o clamor. Não está com os olhos fechados que não veja. Mas Deus não quer ser usado, porque Deus sonda os corações. Deus levou o povo no deserto porque Deus queria sondar os corações. E por isso que Deus diz assim: ei, a vida de vocês não é só isso. Vocês não podem estar me procurando só por causa do pão que eu tenho para dar a vocês. Não procura Deus por causa da bênção que Ele tem para te dar. Procura por quem Ele é. Não valorize o Senhor pelo que Ele tem para te dar. Valorize por quem Ele é na sua vida. Eu entendo que a bênção de Deus é para nos ensinar sobre obediência. Bênção foi criada para nos ensinar sobre obediência, porque toda bênção é recompensa de uma obediência. Por isso que Deus não quer te abençoar porque você está simplesmente usando Ele. Ele quer te abençoar. O maior prazer é te abençoar porque você está obedecendo a Ele. Sabe quando eu obedeço a Deus? Quando eu tenho um prazer na presença do Senhor. E essa é uma noite, sabe, que o Senhor está aí, falando com você sobre decisões da sua vida, sobre onde é que você está focado, onde é que você está, sabe, pagando um preço. A sua vida está tão corrida, tão agitada, por quê e para quê? Deus ama abençoar sim, para nos ensinar também. No texto aqui diz que Deus deixa vir a fome, mas não deixa os seus morrer de fome. Uau. Deus deixa vir a fome sobre a nossa casa, mas nunca vai deixar a nossa casa padecer de fome. Talvez você não entendeu. Deus deixa vir a crise, mas você não vai morrer no meio da crise. Deus deixa vir a dificuldade, mas você não vai padecer no meio da dificuldade. Acredite. Deus deixa vir a seca, mas você não vai morrer de sede. Deus deixa vir a dor, mas você não vai morrer pela dor. Porque Ele é um Deus que está presente e sustenta você no meio da crise. Ele é um Deus de amor e provisão. Mesmo que você hoje esteja enfrentando algo, acredite que todas as coisas cooperam para o seu bem. Não queira usar Deus para alcançar algo na sua vida. Não queira usar Deus para alcançar algo na sua vida. Em nome de Jesus. Não escolha só fazer. Escolha cumprir. Eu prefiro Deus. Sabe, em nome de Jesus. Eu prefiro a presença dEle. Eu prefiro Deus a bênção do que a bênção de Deus. Eu prefiro estar com Ele sem nada do que ter tudo e sem Ele. Porque se eu não tenho nada e tenho Ele, eu tenho tudo. Mas se eu tenho tudo e não tenho Ele, eu não tenho nada.
E talvez você está precisando ser despertado exatamente aí, sabe, para acalmar a tua alma e o teu coração, que anda tão agitado e tão preocupado. Chama a presença dele. Ele está aqui, amém? Ele está aqui nesse lugar. Não queira usar ele para ser beneficiado em algo. Não quero usar ele para você ser promovido. Não quero usar ele para você, sabe, aumentar um degrau na sua vida. Não quero usar ele para benefício. O que eu preciso então, pastor? Eu quero ser usado por ele. Diga, Senhor, estou aqui, eu não quero te usar. Eu quero que o Senhor me use. Essa deve ser a sua oração. E aí, Deus vai liberar sobre você. Sabe o que Deus queria aqui? Deus queria usar o povo. Mas sabe o que o povo queria? Usar Deus. Sabe o que Deus quer essa noite? Usar você. Mas o que você quer essa noite? O que você quer nessa noite? Será que você quer realmente ser usado por Ele? Sabe aqueles que entendem que a vida não consiste apenas em acumular bens dessa terra? Aqueles que entendem que a sua vida não consiste apenas em, sabe, galganhar prazeres, galganhar posições. Não é pecado nada disso, mas a nossa vida não precisa consistir só nisso. Tem algo a mais, tem algo mais relevante, mais importante. Não é só isso. Além da bênção que Deus tem para te dar, existe um Deus que é uma bênção. Então olha além da bênção. Olha além da bênção. Olha além da promoção, olha além do livramento, olha além do milagre, olha além da salvação, olha além da cura, olha além da prosperidade. Tem algo a mais. Tem um Deus que é um Deus abençoador e é infinito, não se pode esgotar. Você não precisa parar porque você já alcançou uma bênção. Existe um Deus que é uma bênção e quer te levar ainda a lugares maiores. Ei, escolha Deus. Ei, escolha Deus. Ele nunca deixou de escolher você. Talvez Deus não mude a sua situação, mas tenha certeza de algo. Deus quer mudar você através dessa situação. E é por isso que Ele te trouxe aqui nessa noite. Balança essa pessoa que está pertinho de você e com muito amor diga assim: você descobriu porque Deus te trouxe aqui nessa noite? Não, você não veio aqui por acaso. Ele te atraiu a esse lugar porque Ele está dizendo que a sua vida não consiste só nisso. Não é só isso. Começa a enxergar além do milagre. Começa a enxergar além da parede. Começa a enxergar além dessa porta que Deus abriu. Começa a enxergar além desse ministério. Começa a enxergar além dessas quatro paredes. Começa a enxergar além dessas vidas que você está cuidando. Tem algo a mais do Senhor, tem algo a mais de Deus, tem algo a mais de Deus vindo na sua direção. Não é só isso.